Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos um tema a qual o apóstolo Paulo disse que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O que podemos entender a respeito das palavras do apóstolo? O que podemos tirar dessas palavras e colocar em prática em nossas vidas? Olha, se você não é inscrito no canal, não perca essa oportunidade. Se inscreve aqui embaixo, dê o joinha, faça seu comentário, comenta e compartilha para que vidas sejam alcançadas, sejam edificadas pela palavra do Senhor. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quando a Bíblia, meus irmãos, diz que Satanás é o Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos, isso significa que ele influencia por detrás deste mundo, o mundo perverso e caído. Ele rege este mundo no que diz a respeito ao seu modo de vida, ao contrário à palavra de Deus. O diabo cega o entendimento dos incrédulos, irmãos, para que eles não possam compreender a verdade do Evangelho. Assim, ele exerce essa autoridade sobre vários aspectos de sua vida. Ele também influencia os seus pensamentos e as suas ações e seus desejos. Foi o apóstolo Paulo quem falou do diabo como um Deus desse século. Ele aplicou essa expressão ao falar do ministério do engano e do ministério da mentira de Satanás, em oposição aos fiéis ministério da proclamação do verdadeiro evangelho da nova aliança de Jesus Cristo, em 2 Coríntios 2,14. Paulo foi um apóstolo comissionado pelo Senhor, queridos, para desempenhar o excelente ministério da proclamação do Evangelho. Frequentemente, ele enfrentava uma resistência pessoal que era inimiga das obras de Deus. E se empenhava, ou seja, em trabalhar contra as heresias e as mentiras e aqueles que minavam a fé dos crentes. A cidade de Corinto foi um dos lugares onde ele mais enfrentou esse tipo de oposição. Os falsos mestres de Corinto acusavam Paulo de ser um enganador, meus irmãos, por pregar a mensagem do Evangelho. Mas, na verdade, ele era esse povo que adulteravam e distorciam a palavra de Deus. Então, nesse contexto, Paulo escreveu: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, e para que os que se pedem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandece a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Está registrada em 2 Coríntios 4, do 5 em diante, irmãos. O Deus desse século diz que Satanás é um Deus desse século presente. Isso não significa dizer que ele é uma divindade. É muito menos significativa colocá-lo no mesmo nível de Deus? Só há um Deus todo-poderoso, irmãos, que governa sobremaneiramente todas as coisas. Satanás é simplesmente uma criatura de Deus. Ele é um ser espiritual, um caído do estado original de pureza em que foi criado. Isso é, ele é um anjo caído que agora dedica a sua existência a ser adversário de Deus e de seu povo, irmãos. Ele não é o único nesse estado. A Bíblia diz que há muitos outros anjos que também pecaram e que Satanás possui liderança sobre esses anjos caídos. Por causa
da sua atual natureza, o propósito e a ação ou o texto bíblico falam de Satanás de modo como um maioral dos demônios, o príncipe deste mundo, entende? O príncipe da potestade, entende isso, queridos? Então, Satanás não governa de forma absoluta este mundo. Na verdade, ele só pode operar dentro dos limites que Deus lhe impôs. Ele pode ir até onde Deus lhe permite ir. Em sua soberania, Deus permite que Satanás domine sobre o mundo incrédulos, irmãos. A Bíblia diz que Satanás exerce essa autoridade que foi dada, como Lucas registrou, Lucas 4:6, irmãos. A explicação a respeito, né, do Deus desse século diz que Satanás controla a atual disposição da mente do mundo, expressa por meios, irmãos, de ideias, de opiniões, de objeto, de esperança, de visões da maioria das pessoas. Isso envolve a filosofia, a educação, a economia desse mundo também. Chegou ao entendimento dos incrédulos. Satanás, ele é vamos dizer aqui uma palavra, formador do engano, formador da mentira que há neste mundo. O diabo, ele é tão miraculoso, querido, em seu propósito, que a Bíblia diz que ele é capaz de se transformar em um anjo de luz para enganar as pessoas, como Corinto colou, 2 Coríntios 11:14 relata isso. Então, através dos atos de milagres, de sinais e de maravilhas, ele engana os pecadores. Através, querido, do seu sistema mundano e iníquo, Satanás cega o entendimento dos incrédulos para as verdades de Deus. Portanto, irmãos, como resultado da ação de Satanás nesse mundo, os incrédulos se aprofundam ainda mais em seus trabalhos, aumentam ainda mais as suas trevas morais, transgride cada vez mais sobre a vontade de Deus nesse mundo, não compreendendo plenamente as verdades do Evangelho. A única forma desse estado de incredulidade e cegueira espiritual, irmão, ela ser alterada é pelo próprio Deus iluminar, ou seja, o entendimento dos pecadores através do Evangelho, despertando para a salvação em Cristo Jesus e por meio da fé. A obra vivificadora do Espírito de Deus na vida do pecador o liberta do sistema mundano operado por Satanás, irmãos. O Deus desse mundo não tem poder sobre os fiéis. Isso também quer dizer que o Deus desse século não domina sobre os verdadeiros crentes de Cristo. Os ímpios são escravos do pecado, como prisioneiro do diabo. Ele serve como agente propagandista de sua vontade, irmãos. Mas a Bíblia diz que os redimidos foram resgatados por Deus do domínio das trevas e transformados para o reino do seu Filho amado, queridos. Eles veem a glória de Cristo pela iluminação do Evangelho, refletem essa glória em suas vidas diárias. Ainda que o Deus desse século tente enganá-los, ele jamais terá êxito em seu empreendimento. O apóstolo João explica que o Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos, não possui poder sobre os crentes. Ele diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo
estar no maligno. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo em nosso entendimento para conhecermos o que o verdadeiro é. E no que é verdadeiro estamos, isto é, querido, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus.